Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de novembro, cuja leitura do dia em 1 Coríntios é Isaías 40 a 43. Pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo. Mesmo que você esteja cansado, precisando renovar as forças. Isaías 40, 27 a 31 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os homens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que fazer quando a bateria está descarregando? Certa vez no meu devocional, há uns anos, eu estava meditando nesses versículos e o Senhor me chamou a atenção, o Espírito Santo me chamou a atenção para a distinção entre as palavras utilizadas nesse texto, tá? Além de algo bem claro ali, evidente sobre renovar as forças, o Senhor me mostrou sobre níveis de força, possíveis razões para a perda de forças e características de quem também perde as forças. Mas antes disso, eu queria falar sobre o contexto desse nosso texto aqui inicial. Por quê? O livro de Isaías, já falei com você, ele trata de algumas advertências, juízos, mostra o pecado, chama ao arrependimento e traz a esperança com a vinda do Messias. Aponta o pecado, chama ao arrependimento, ao conserto, à mudança e reafirma a esperança pela vinda do Messias, tanto que é considerado um livro messiânico, tá? E é chamada de a Bíblia em miniatura, onde até o capítulo 39, em alusão aos 39 livros do Antigo Testamento, ele traz ali um ensino, um pano de fundo, um passar da história que nos remete muito ao tratado no Antigo Testamento. A partir deste capítulo, exatamente este que nós estamos lendo, capítulo 40, nós temos o que aponta para o que é tratado no Novo Testamento. Te dei o exemplo de Isaías 66, tá? Por exemplo. E aqui, depois de Deus ter trazido já vários juízos contra as nações, até contra o próprio Israel, chega um momento aqui em que o Senhor começa a tratar sobre o livramento ao povo de Israel. Então, a virada dos 39 primeiros para os 27 últimos capítulos é como se fosse a virada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É como se entre o capítulo 39, o versículo 8
do capítulo 39 e o versículo 1 do capítulo 40, ou seja, não tem versículo entre eles, é como se tivesse aquela página em branco da nossa Bíblia que divide os testamentos, tá? Para você entender. E aqui, Deus ele começa trazendo o consolo. Ele vem dizendo, consolai, no versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que o Senhor está prometendo nessa virada? Meu povo, eu vou trazer perdão para os seus pecados. E aí, o que ele traz na sequência? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. O que ele está dizendo? Deus está começando a prometer um livramento para o povo de Israel, dizendo que o Senhor viria. Povo, sejam consolados com estas palavras, que meu povo saiba que eu venho, o Senhor vem. Eu fiquei até inclinado a abordar na reflexão sobre esses versos iniciais do capítulo, mas eu me lembrei que eu falei bastante sobre João o Batista, sobre as profecias, por exemplo, com esse texto aqui, apontando para ele que ele sabia da profecia, que era dele que estava falando, dessa voz que clama no deserto, João o Batista, a morte de um servo de Deus. Se eu não me engano, é esse o título da reflexão, então eu falei, não vou falar. E aí continua, todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro está abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, e aí, uma voz que clama no deserto, preparando um caminho do Senhor, preparando um povo disposto a render-se a Cristo. Todo vale exaltado. O que está faltando no vale, a depressão, o vale, será exaltado, ou seja, será preenchido. Todo monte, outeiro, será abatido, o excesso retirado. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, ok? E a glória do Senhor se manifestará. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ok? Uma voz diz, clama, e aí, interessante isso é maravilhoso. Voz do que clama no deserto, tá? Preparai o caminho. Aí uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Então primeiro vem o Senhor falando para que João o Batista clamasse, ok? Que João o Batista clamasse, preparando o caminho do Senhor, sabendo, pregando que o vale seria exaltado, o outeiro abatido, que o tortuoso torcido endireitado e que o áspero aplainado. E que nisso a glória do Senhor se manifestaria. E aí já são as implicações do reino de Deus ser chegado, o já, aquilo que eu falo do já e o ainda não. O reino de Deus já manifesto, porque com a vinda de Cristo chegou o reino de Deus, ok? Só que aí o texto continua, uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva,
e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Clama o quê? A vida é breve. Anuncia o quê? Porque ao findar essa vida aqui, ela é breve. Mas existe algo no porvir. Porque ele continua dizendo: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E aí eu pensei também em comentar sobre isso, referência lá a 1 Pedro, mas eu me lembrei que eu já falei sobre algumas coisas em relação a 1 Pedro 2, também sobre a brevidade da vida. Mas aí, ou seja, aqui, clama o quê? Que a vida é breve, mas a palavra é eterna. Ou seja, para o problema da vida ser breve e depois disso já vir o juízo, para que não haja uma morte eterna, existe uma palavra de Deus, que ela é eterna. Então, ele estava aqui dizendo, o Senhor dizendo na palavra, que a mensagem que deveria ser clamada é a mensagem que faz com que, crendo nela, a vida breve, como a erva e a flor do campo, é que essa vida ela tenha uma eternidade, crendo no Evangelho. Era isso que João pregava. Ele pregava o arrependimento de pecados. O texto em Lucas, no capítulo 3, versículo talvez o 18, ele diz exatamente que por meio de muitas palavras, deixa eu ver se eu acho aqui, por meio de variadas formas, João anunciava o Evangelho. Isso. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Então, a voz que clamava no deserto, o que ela fazia? Pregava o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a eterna palavra de Deus em oposição à brevidade da vida humana. E isso é maravilhoso, porque quando nós ligamos isso a 1 Pedro 2,25, um pouquinho antes do 25, olha o que o texto diz. Mais especificamente a partir do 18, talvez. É muito, né? Vamos a partir do 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. De novo gerados. É nascer de novo, ok? Mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 40, 6b, 7 e 8. Mas aí, o texto continua, Pedro continua, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É apenas por meio da evangelização pela palavra de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho bíblico verdadeiro, o único evangelho, não há outro. Por meio única e exclusivamente desta mensagem, desta eterna palavra do evangelho, mensagem essa pregada por João o Batista,
por meio de qual ele anunciava Jesus, apontava para a eternidade. A palavra essa evangelizada aí entre aqueles irmãos a que Pedro estava escrevendo, é este evangelho que é a mensagem de esperança da vida eterna. E isso é maravilhoso, porque dentro desse entendimento, o versículo 9 ele continua: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sabe o monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Então, o Senhor, de fato, ele veio. Deus habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus se fez carne, se humilhou em forma humana e, em completa obediência ao Pai, morreu na cruz, entregando-se para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados, tomando sobre si a nossa maldição, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Então, ele veio. Eis aqui está o vosso Deus. Ele veio. Agora, no versículo 10, já tem uma transição, porque até então falou de Jesus ter vindo, a sua vinda, encarnação. Mas no versículo 10 em diante, ele começa, 10 e 11, né, pelo menos, ele diz da vinda dele no seu retorno, na consumação. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Ele vai trazer justa retribuição. O próprio Jesus falou isso. Ok? Combinado? Tá? Depois nós vemos uma linguagem que nos mostra um pouco da majestade do Senhor. Tá? E aí, aí fala das nações que para Deus são como nada. E aí o Senhor retorna a falar: então, por isso, ó Jacó, ó Israel, preste atenção em mim. E aí o Senhor começa a dizer: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Ou seja, a referência que ao povo estar cansado era a referência neles estarem aguardando a salvação. A eles estarem aguardando o Messias. E se eu olho, por que eu falei bastante sobre isso no início? Estava falando de Jesus no início do capítulo. Porque a partir do versículo 10, ele não fala do reino de Deus já vindo na manifestação interior, mas fala de Jesus retornando, não mais como o cordeiro que seria morto, mas como o rei dos reis, como o leão que ruge, o leão rugindo, não mais como o cordeiro, mas como o leão, não mais como servo sofredor, mas como o rei dos reis e o senhor dos senhores. E nós, nesse momento, nós estamos na expectativa da vinda do Senhor. E eu acho maravilhoso o texto bíblico nos mostrar a vinda do Senhor na encarnação e o retorno dele na consumação, porque quando o Senhor fala sobre o cansaço, quando o Senhor fala sobre que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e que os que esperam no Senhor renovarão as forças, o contexto do que Deus está falando era do povo aguardando, esperaram séculos pela vinda do Messias. E nós, desde a sua subida aos céus, aguardamos milênios pelo seu retorno.
E muitas vezes parece que essa expectativa do retorno do Senhor, nós olhamos para o que nos acontece aqui na terra, isso nos cansa e nos fatiga. E é nesse contexto da espera por Jesus Cristo é que o Senhor nos fala sobre a importância de nós renovarmos as forças. Níveis de força. Aqui em Isaías, o texto nos conta que Deus aplica cargas de força e intensidades diferentes para quem está em níveis de força diferentes. Um está mais cansado do que o outro, um tem mais energia do que o outro e por aí vai, ok? Então o Senhor fez questão de diferenciar, fazer forte, de multiplicar as forças, tá? Claramente o Senhor nos mostra isso, a diferença de fazer forte, de fortalecer e de multiplicar as forças. É diferente, são coisas distintas. No versículo 29, na parte A, eu considero o nível crítico. Da força alcançado porque se eu estou dando força, é porque não existe força. Eu estou dando força, é porque não tem força. Imagina um telefone celular em que a bateria está totalmente descarregada. Logo, o aparelho precisa de força, pois não tem qualquer carga. Zerou, tá? A bateria. Então, da força alcançado, aponta para Deus restaurando aquele quem está sem forças. E nós podemos fazer uma alegoria daquele que está cansado, sem forças e que precisa de uma bela refeição urgentemente, por exemplo. Imediatamente repor as energias. Já é diferente, não de um nível crítico, mas no nível de atenção. O versículo 29 na parte B. Por quê? Imagina um telefone celular em que o nível de bateria está baixo e o aparelho exibe mensagens informando a necessidade de carga. Dá sinais. Logo, o aparelho tem força, não é que está zerado, tem força, mas precisa aumentá-la, precisa multiplicá-la. Por isso, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aponta para Deus, fortalecendo aquele que está enfraquecido, que é diferente de quem está sem força. Já o que está sem vigor, se ele fizer um pequeno lanche, ele consegue suprir parcialmente a necessidade de energia e recuperando o seu vigor. Nos versos 30 e 31, eu chamo de a fórmula da bateria descarregada. Por quê? Os versos nos dão um claro indicativo de algo que eu só enxerguei nessa meditação que eu mencionei, das razões para perdermos força, que eu aqui chamo de a fórmula da bateria descarregada. Por quê? Cansaço mais fadiga igual a exaustão. E por que a Bíblia faz questão de separar cansaço e a fadiga? Por quê? Versículos 31, na parte B, nos diz o seguinte. Parte B mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, correrão e não se cansarão. Se o texto nos diz que correrão e não se cansarão, é porque é esperado de quem corra que se canse. Ou seja, a correria está produzindo cansaço. A correria do dia a dia está nos cansando. Ok? E possivelmente, se eu te perguntar como é que está sendo o seu dia, sobre como está sendo a sua semana, você vai me responder que está uma correria, que você está cansado, mesmo sendo hoje terça-feira, o dia que eu gravo esse vídeo, terça-feira pela manhã. Então, sem esperar no Senhor, as várias atividades que nós decidimos nos envolver fatalmente nos levarão ao cansaço. A correria traz cansaço. Se ele fala
que correrão e não se cansarão, é porque correr cansa. Ok? Outro, 31 na parte C. Se o texto nos diz que os que esperam se renovarão as forças, e aí ele fala, caminharão e não se fatigarão. Se correr traz cansaço, caminhar traz fadiga. E fatigar é causar aborrecimento ou enfado. Possivelmente, se eu te perguntar sobre como está a vida, você responderá que algumas áreas estão no seu limite, que você está sem paciência para seguir em frente, que basta, que não quer mais continuar. E sem esperar no Senhor, a caminhada nos conduz ao enfado. No verso 30, a parte B, quando ele fala sobre a caída, né? E dos exaustos caem. Por que eu digo exaustos caem? Peguei até uma Bíblia aqui numa versão revista e atualizada, porque quando ele diz aqui, e os moços certamente cairão, é traduzido também como e os moços de exaustos caem. Por quê? Quem está exausto não tem jeito. Quem está exausto vai cair. Quem está extenuado vai cair. Não tem jeito. Por isso que é certamente. Nós percebemos pelo contexto, que quem cai é porque chegou ao esgotamento. Há uma mistura de cansaço e enfado extremos. Está correndo, se cansa. Está se fatigando no caminhar. Juntou o cansaço e o enfado, veio a exaustão. Ok? Então, sem esperar no Senhor, nós chegamos a uma exaustão que nos leva à queda. E quem perde as forças? Né? Mais uma vez aí as palavras distintas. O texto aqui diz dos jovens e dos moços. E por que diferente? Você já observou que atletas de diferentes classes de profissionais que conseguem ter um alto rendimento quando já estão maduros? No jovem você enxerga, no jovem, no moço você enxerga o talento, mas o alto rendimento, ele geralmente vem não no iniciozinho de carreira, mas já com um pouco mais de experiência, alguém já amadurecido, tá? Geralmente. Por quê? Os jovens se cansarão e se fatigarão, versículo 30, na parte A. A palavra traduzida como jovens é o termo hebraico na'ar, que tem o significado primário de menino. Ao jovem falta idade. Com pouca idade, os jovens eles são dinâmicos. Eles estão ali, aqui, correm de um lado a outro, estão envolvidos em diversas atividades e não se preocupam em poupar as energias. Afinal, eles são meninos. Já os moços que ficam exaustos, né? Os moços ficam exaustos. A palavra traduzida como moços é o termo hebraico bahur, né? Ou bahur, participe passivo de bahar, que significa escolher. Então nós podemos entender que são moços escolhidos, ou seja, aquele jovem escolhido para uma tarefa. Como se fosse um jovem aprendiz, um estagiário. Ao moço falta experiência. Ao menino falta idade. Ao moço falta experiência. E não é à toa que a Bíblia nos mostra os jovens auxiliares de homens de Deus como moços. Eles são aprendizes. Veja os profetas com os moços, né? Eliseu e seu moço,
O que era o moço? O moço era o aprendiz. Tá faltando experiência a ele. Entendeu? Então seriam como estagiários ou jovens aprendizes de nossos dias que ainda não têm conhecimento suficiente, preparo e experiência. E aí o texto nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o que é esperar no Senhor? Com base nisso que temos visto aqui, na nossa reflexão, nós vemos que a nossa força espiritual, emocional e às vezes física vem do esperar no Senhor. A força vem quando nós sabemos esperar no Senhor. Lembra do contexto? Esperar é ter esperança em, contar com, confiar em. Mas o que é esperar no Senhor? O esperar aqui é do termo hebraico kavar, que significa aguardar, buscar, esperar. No nosso contexto do aguardar, pensa no quê? Ou ainda, aguardar ansiosamente por, estar de espreita. E entendo que então deveríamos apenas ter esperança. Não deveríamos ter esperança no sentido de esperar passivamente, relaxadamente, sem agir, sem tomar decisões. Esperar no Senhor é ter esperança enquanto move-se segundo a vontade de Deus. Esperar no Senhor é ter a atitude daquele que busca ao Senhor e nele tem a esperança e deposita a sua confiança. Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esta esperança vem de Deus, forjada pelo Espírito Santo em nós, numa trajetória que começa em entender que todas as coisas, inclusive as tribulações, contribuem juntamente para o nosso bem. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor é ter bom ânimo, é ser corajoso, é ter o coração fortalecido. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar no Senhor é ter confiança que Ele ouve o seu clamor. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esperar no Senhor, além de fortalecer o coração, é ser paciente como um agricultor que aguarda a colheita, depois de ter preparado a terra, semeado e regado a semente. Esperar no Senhor é saber que virão as primeiras chuvas temporãs que dão crescimento e as últimas chuvas serôdias que amadurecem o fruto. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esperar no Senhor é conhecer esse Deus incomparável e sua vontade. Esperar no Senhor é ter esse conhecimento que gera em nós disposição, coragem, segurança, confiança, em saber que Ele está agindo em nosso favor. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esperar no Senhor
é confiar em Deus, nos apoiando no que conhecemos dele. Esperar no Senhor é reconhecê-lo em cada área da vida. Salmo 130, 5 a 7. Aguarda ao Senhor a minha alma, o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Esperar no Senhor é desejá-lo, confiando em sua palavra, sabendo que ele é misericordioso e nos redime de todo pecado. Não é uma espera passiva, mas uma espera viva, uma confiança de que Deus tem o controle de todas as coisas e que esse livramento prometido ao povo, para eles, a expectativa da vinda do Messias, para nós, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, para nós sempre estarmos com Ele. Essa é a importância de você e eu renovarmos as nossas forças. Enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor, esperar nele, dessa forma como a Bíblia nos ensina, é que nos ajuda a renovarmos as nossas forças. Seja se estivermos no nível crítico, ou seja, se nós estivermos no nível de atenção. Seja pelo cansaço da correria, seja pela fadiga da caminhada, seja pela falta de experiência, seja pela pouca idade. Mas o que eu sei é que se nós esperarmos no Senhor, a minha e a sua força, elas serão renovadas. Essa é a importância de renovarmos as nossas forças nos últimos dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.